Eu quero ler hoje aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: E Jesus, respondendo-lhes, disse: Nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, até os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer, senão só aos sacerdotes? E completando aqui, versículo 5, e dizia-lhes: O Filho do Homem é Senhor até do sábado. Amém? Esses versículos, esse texto, é um texto que ficou marcado na minha vida, porque foi o texto que eu li antes que acontecesse o que aconteceu na minha casa, o que aconteceu com meu filho, né? Que houve, a tragédia que houve, o acontecimento que houve. Esse texto foi lido na minha casa, eu li ele durante o dia, no dia 20 de agosto. Eu li esse texto logo pela manhã, quando fui fazer o meu devocional. Então eu li esse texto, Lucas 6, e havia uma sugestão no Google, né, sobre esse texto. Então eu li ele pela manhã. E fiz a minha oração normalmente. E quando foi à noite, ou mais tarde, o meu filho Daniel também fez a mesma leitura, porque eu chamei ele para orar algumas vezes naquele dia, e durante a leitura ou a oração, a última oração que nós fizemos naquele dia, ele fez essa leitura, né? Eu disse para ele: leia um versículo, e ele escolheu esse versículo também, porque havia uma sugestão no Google. E não sei por que naquele dia foi lido então 2 vezes o mesmo versículo. Então eu me lembrei, depois do ocorrido, né? Depois do que aconteceu, sobre isso, sobre esse versículo, sobre essa palavra, porque na hora que ele leu esse versículo, esse texto, eu disse para ele: o que significa? O que você entendeu? Aí ele me disse: eu não entendi. Porque realmente, né, quando se fala em pães da proposição, a palavra não comum, então ele não entendeu o texto. E aí eu disse para ele, eu falei: porque quando Davi e os seus homens comeram os pães da proposição, que não era lícito comer, segundo a lei de Deus, não era lícito comer, porque só os sacerdotes era lícito, só os sacerdotes podiam comer os pães da proposição. Mas Davi e seus homens, eles estavam famintos, eles precisavam comer. E não havia outra coisa para comer. Quando eles chegaram diante do sacerdote Abimeleque, e Davi então pediu ao sacerdote algo para comer, ele e seus homens. Abimeleque, o sacerdote, ele disse: não há nada para comer aqui,
a não ser os pães separados para os sacerdotes, os pães da proposição, os pães da presença. E então Davi tomou esses pães. O sacerdote permitiu naquele momento que ele e seus homens comessem. A restrição que foi feita era que se os homens estivessem puros, não tivessem praticado nenhuma impureza sexual, estivessem separados, eles poderiam comer esses pães. E ali eles comeram. Então, naquele dia, eu expliquei para ele que Deus, naquele momento, ou que o sacerdote, naquele momento, por ver a necessidade de Davi e por um propósito maior, ele permitiu que Davi e seus homens comessem aqueles pães. Porque o propósito de Deus, eu dizia para ele, eu dizia para o Daniel, o propósito de Deus naquele momento era que Davi permanecesse vivo e que Davi e seus homens tivessem naquele momento o sustento necessário para que chegassem ao propósito de Deus. Por isso foi permitido naquele momento ele comer aqueles pães, embora a lei dissesse diferente. E naquele dia, Jesus e os seus discípulos, num dia de sábado, eles estavam ali vendo aquelas espigas, as espigas de trigo, aquele campo onde havia trigo. E os discípulos passando por ali estavam com fome. E eles tomaram aquelas espigas, esfregaram nas mãos e comeram aquelas espigas de trigo. Coisa que na lei não se podia trabalhar, porque o sábado é do Senhor. E eles não poderiam fazer nenhum tipo de trabalho, nada, nem colher espigas. E eles comeram as espigas, os discípulos comeram. E Jesus permitiu que eles comessem. E saindo dali, então foram questionados pelos fariseus, dizendo: por que vocês fazem isso? Ou por que você faz essas coisas no sábado? Os fariseus questionavam a Jesus. E por que Jesus, sendo Senhor, sendo Deus, ele permitia que essas coisas acontecessem? Mas Jesus então disse aos fariseus que ele é Senhor até do sábado, que ele é Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor do sábado. O sábado foi feito para o homem e não o contrário. O homem não foi feito por causa do sábado. O sábado foi feito para o homem descansar. Ali era um lugar ou um dia de descanso. Um dia de descanso. O sábado foi feito para o homem descansar. Então, aquele ato, naquele momento, em que os discípulos comeram as espigas no sábado. As espigas que significa pão, porque o trigo é o pão. Também Jesus lembrou que Davi e seus homens também comeram, porque Deus tinha um propósito maior para Davi. Deus tinha um propósito maior para Davi. Propósito de ter Davi em sua presença. E se ele não tivesse sustento, ele não teria chegado
aonde ele chegou. Naquele momento, Deus abriu para ele um escape. Deus abriu para ele uma porta. E Jesus, que é o Senhor de todas as coisas, que é o Senhor da vida, que é o Senhor do sábado, Ele é o nosso pão da vida. Ele é o pão. Ele é o pão que nos sustenta. Ele é o pão que nos favorece. Ele é o pão que nos sacia a nossa sede, sacia a nossa fome. A sede porque Ele também é a água da vida. E Ele sacia. E Ele nos faz fartos. E Ele nos faz fortes. Porque também os pães da proposição, eles eram usados lá na lei de Moisés. Deus estabeleceu que esses pães, chamados também de pães da presença, eles estavam na arca do Senhor. Eles estavam na arca. Eles estavam no lugar santíssimo. E esses pães, eles estavam empilhados, arrumados, de 6 em 6. E esses pães eram separados como pães santos, no lugar santo. E esses pães, eles eram feitos no sábado. E eles eram colocados diante de Deus na arca, simbolizando que Deus é o nosso sustento, que a presença de Deus nos basta, nos sacia, que a presença de Deus, ela é o suficiente para nós. É tudo que nós precisamos desse sustento, desse pão, dessa presença, dessa comunhão com o Senhor. E ainda 12 pães, 6 de cada lado, 6 pães de cada lado, arrumados lado a lado. 6 pães de um lado e 6 pães do outro. E cada pão simbolizando a cada tribo de Israel, simbolizando os 12 tribos de Israel. E também, ainda, lembrando lá de Jesus e seus discípulos, que também eram 12. Que Deus escolheu, que Jesus escolheu 12 para seguir com Ele. Então, 12 discípulos também, 12 tribos de Israel. E também ainda, Deus nos faz saber que a cidade para onde nós iremos morar, a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do céu, ela tem 12 portas. E essas 12 portas, com 12 pérolas, porque cada porta é uma pérola. Uma pérola que é o tamanho de uma porta. 12 pérolas, 12 portas, 12 pérolas e também 12 fundamentos, que também tem 12 pedras preciosas. Cada fundamento de uma pedra preciosa. Então Deus nos faz do jeito que Ele quer, conforme o propósito dEle. Lembrando que Jesus é o Senhor, lembrando que Deus é o nosso provedor e essa comunhão que nós temos com Ele, com esse pão da vida que é Jesus. Jesus é o pão da vida, o pão da vida. Porque o pão terreno, como aquelas espigas que os discípulos escolheram, o pão da vida, ele é superior ao pão terreno. Ele é mais, Jesus é mais do que o pão da terra. Jesus é mais do que os pães da presença. Jesus é superior a tudo isso. Ele é o provedor desse pão. O pão que nos dá a vida.
o pão que é a vida. Sem Jesus não há vida. A vida é Ele. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Temos nele a vida. Temos nele comunhão uns com os outros, pelo corpo, porque nós pertencemos ao corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. E nessa comunhão, o Senhor nos sustenta, porque Ele é o nosso pão. Deus possa nos abençoar, nos guardar, nos animar, para que nós estejamos sempre e eternamente diante dEle. E se você ainda não tem esse pão, ou se você ainda não participa desse corpo, que é o corpo de Cristo, ou se você está desligado desse corpo e não tem se alimentado, volte-se hoje para o Senhor. Peça ao Senhor hoje que você seja ligado ao corpo de Cristo, que você possa ser alimentado com esse corpo ou com esse pão, que é o pão da vida, que é o pão que sustenta. Que você hoje tenha esse alimento, é um alimento que não perece, é o alimento eterno que Ele nos dá hoje. Então vamos orar juntos e você pode sim pedir ao Senhor que você seja ligado a esse corpo. Senhor, nós te agradecemos hoje, porque o Senhor é o pão da vida. O Senhor Jesus, que é Senhor do sábado, que é Senhor de todas as coisas, que é o nosso Deus bem presente, que nos faz viver diante de Ti, até que o Senhor venha, onde então viveremos eternamente com o Senhor. Nós te agradecemos pela Tua presença conosco e te louvamos, Senhor, pelo Teu favor e por Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que estejamos sempre alimentados com este pão, pão da vida. Obrigada.